Olá, boa tarde, tribo mãe. Que prazer ter vocês aqui mais uma vez para nós caminharmos juntas aí nesse tema tão relevante, de imensa importância para nossa qualidade de vida, que é a autoestima. E é claro que falar, né, para falar sobre esse tema que vai te pedir, né, para olhar para dentro, porque é impossível falar de autoestima sem olhar para nós mesmos, né? É preciso que a gente aumente o volume da empatia, como eu sempre peço para vocês. E por que que a Marília fica pedindo isso, né? Para que esse processo seja transformador e não cheio de dor, de punição, né? Da gente ficar se rebaixando, se criticando, porque a gente tem que mudar a maneira de olhar para dentro, né? Muitas vezes quando a gente entra num processo de autorreconstrução, de autoconhecimento, a gente vem com várias pedras na mão, né? Nós temos esse costume de nos criticar, de ser os primeiros a nos criticar, né? Então, esse nosso momento juntas, né, é uma preciosa oportunidade de se acolher, né, de se aceitar como nós somos. Vocês sabem muito que eu gosto muito da frase, né, dentro da psicologia que diz que quando eu aceito quem eu sou, eu posso então mudar. Mas antes da mudança acontecer, antes que eu possa mudar algo em mim, eu preciso me aceitar como eu sou, né? É aquela história, né? Vamos supor que tem uma mancha preta aqui no meu rosto. Se eu não enxergo que tem uma mancha de tinta que eu passei aqui na minha mão e ficou preto, marcou o meu rosto, se eu não enxergo isso na minha face, por que que eu vou ter a escolha de ir lá e catar um papel para limpar? Mas eu não tô vendo nada, não precisa ser limpado. Imagina, não tem mancha nenhuma no meu rosto, né? Então, quando eu percebo que aquele rosto está sujo, marcado com essa tinta, quando eu me aceito como eu sou, eu posso então mudar, né? Então, essa é uma oportunidade, sim, de se acolher com carinho, com empatia, de se aceitar assim mesmo, com os erros, com os nossos acertos, com, né, como todos nós somos. Todo mundo é feito de erros e acertos, não tem ser humano que nunca errou, né? Mas também de desconstruir alguns muros altos, né, da nossa autopercepção e começar a construir as pontes que nos levarão de encontro para nós mesmas, tudo bem? Inclusive, eu vou mandar para vocês provavelmente amanhã o nosso Medita Tribo. E antes do Medita Tribo, eu vou mandar um vídeo para que vocês façam essa reflexão no vídeo e depois façam o Medita Tribo. E tudo isso tá no mesmo tema, tá? É como se fosse um combo falando sobre a autoestima que vocês vão receber amanhã. E tudo isso foi arquitetado e muito bem pensado para que essa transformação acontecesse aí dentro da maneira mais empática possível, tudo bem? E no encontro de hoje nós vamos fazer um ponto, né, com os nossos dois últimos encontros. Então eles estão interligados no seu tema, é quase que uma continuação, tá? Uma continuação. Aonde eu falei nos nossos últimos dois encontros sobre o autorreconhecimento, aquele que é interno, pessoal, né, o meu olhar para mim mesmo, e o reconhecimento externo, social, né, que vem de fora. Com uma continuidade mesmo, né, já que nesses dois últimos encontros eu abordei o começo da formação da autoestima, que vem através do reconhecimento, que acontece primeiramente, né, pelo olhar do outro, né, que eu recebo das outras pessoas, né, e a partir dele nós passamos a construir o nosso próprio olhar para nós mesmos. Então, eu não vou repetir muito esse conteúdo de auto-reconhecimento, de reconhecimento externo, porque vocês têm aqui no Facebook, né, dois encontros que são focados nesse tema e que lá tá bem detalhadinho, tudo bem? Então fica à vontade, se você está assistindo isso daqui gravado e você quer primeiramente assistir esses dois primeiros encontros, inclusive eu recomendo que você assista aos dois primeiros, porque vai te dar essa fundação do que a gente vai começar a falar aqui agora, tá?
E por que trazer esse olhar específico para a autoestima materna? Por que eu não estou falando autoestima para qualquer ser humano? Por que eu estou puxando tanto aqui, né, para a maternidade? Especificamente falando da autoestima na maternidade. Porque cuidar da autoestima na maternidade é muito mais do que só cuidar das nossas autoimagem, né? É cuidar da autoestima na maternidade é cuidar de quem nós somos, né? E quem nós estamos nos tornando. É um momento de muita mudança, né? E para que essa mudança aconteça da maneira mais saudável possível, a minha autoimagem, a minha autopercepção, o meu autorreconhecimento, ele precisa estar equilibrado. Ele precisa estar saudável para que toda essa mudança que vai acontecer do momento no qual eu levo esse bebê para casa, e vocês sabem muito bem o tsunami de coisas que mudam na nossa vida, né? Para que essas mudanças tenham a maior possibilidade de ter um impacto positivo na minha vida, eu preciso estar com essa autoestima equilibrada, né? Firme, que me sustenta ali em todas as mudanças que vão acontecer, tudo bem? Né? E quantas mudanças internas, externas acontecem nesse período, não é mesmo? E é muito mais, e muito mais vezes, né? Por não termos aí uma estrutura saudável de reconhecimento interno, externo, né? Nesse período, nós sentimos o impacto gigantesco da nossa baixa autoestima, né? Então, psiquicamente falando, é um momento de muita vulnerabilidade da mulher, esse pós-parto, principalmente o pós-parto imediato, né? Onde muitas coisas estão acontecendo fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, e há uma reconstrução do meu novo eu a partir desse momento. E aí a autoestima, ela tem um impacto muito maior do que se fosse numa outra fase da vida da mulher, né? Se fosse na infância, na adolescência, na época de faculdade, é diferente, a autoestima pega diferente ali naquele momento. Então, por isso que a gente vai falar um pouco mais especificamente da autoestima na maternidade. E quando nós pensamos em autoestima, né, nós relacionamos logo ao quanto estamos satisfeitas com as nossas aparências físicas. Hoje, quando alguém fala sobre autoestima, né, a maioria das pessoas vai rapidamente associar isso com o meu físico. De como eu me sinto bonita, de quanto eu estou bem com a minha aparência física, com a roupa que eu uso, né? Com as ruguinhas, com as marcas de expressões que eu tenho, com os quilinhos que eu tenho a mais ou eu tenho a menos. Então, hoje, né, nós fazemos rapidamente essa associação com o físico, né? Autoestima é somente isso? Não. Ela é muito mais complexa que isso e eu vou chegar nesse ponto. Mas quem já engravidou sabe o quanto a nossa imagem física muda nesse momento. Então, se eu já tenho uma estrutura de autoestima toda ali meio capenga, na hora que esse corpo físico passa por todas essas mudanças, né? Muitas vezes a nossa autoestima recebe fortemente esse impacto ali, né? E nós fomos ensinados a achar o corpo da gestante bonito, mas para algumas mulheres essa não é a realidade. Ela não se identifica com aquele corpo, com aquelas novas curvas, com aquela barriga daquele tamanho, com um quadril que aumenta, com qualquer mudança que acontece, né? Mudança de texturas na pele, de diferentes manchinhas, de uma linha na barriga, né? E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, né? Simplesmente às vezes eu não acho bonito o meu corpo daquela maneira e tá tudo bem. Não quer dizer que essa mulher não ama esse bebê, não quer dizer que essa mulher não está gostando de estar grávido. Pode ser que ela não esteja gostando? Pode. Pode ser que ela esteja com dificuldade de vinculação com esse bebê? Pode. Mas não quer dizer que uma coisa é respectivamente a outra, entende o que eu quero dizer? Mas muitas vezes essa pressão social faz com que essa percepção fique ainda mais pesado de carregar. Muitas dessas mulheres nunca verbalizam isso, né?
malemar ali, talvez para o marido, para uma esposa, né, para uma amiga mais próxima, mas depois talvez de muito pensar sobre aquilo, de eu deveria estar me achando bonita, né? E a minha autoestima ali abalada e eu não consigo lidar com tudo isso, né? Não sei o que está acontecendo, inclusive, dentro de mim. Então, a imagem física, no pós-parto, inclusive, naquele pós-parto imediato, ali no primeiro dia depois que o bebê nasceu, né, é algo que nem se fala daquele corpo. E a nossa autoestima naquele primeiro dia ali no pós-parto? Será que ela não merece o nosso olhar, não merece o nosso cuidado ali naquele primeiro dia pós-parto? Muitas mulheres nem sabem o que esperar do nosso corpo depois que o bebê sai. Ali naquele mesmo dia que você deu à luz e nos primeiros dias, né, que depois desse nenê estar ali nos seus braços, né? Muitas mulheres nem sabem o que vão encontrar durante a gestação, nem imagina qual é o corpo que vai ter que lidar depois que o bebê nascer, né? E a nossa sociedade amarra toda essa flacidez, essas curvas, essas texturas dentro de uma cinta de compressão, porque, né, não podemos lidar com aquele corpo daquela maneira. Deus o livre, esconde, né, aperta, não deixa ninguém ver os impactos que teve no seu corpo, porque senão vai abalar a sua autoestima, né? E quanto mais rápido, inclusive, aquela mulher voltar para o corpo que ela tinha antes, mais elogiada essa mulher é por isso. É ou não é verdade, né? Inclusive, isso aparece numa capa de revista, né? Fulana de tal já sai da maternidade com o corpo antes da gestação, né? E o que aquela mulher precisou fazer para que isso fosse possível, para que ela se apresentasse para aqueles fotógrafos daquela maneira, né? Sem barriga nenhuma e tudo mais. Então, quer dizer, se a gente baseia a nossa autoestima, esse valor que eu tenho a respeito de mim mesma somente no meu físico, né? Isso se torna muito vulnerável, principalmente durante uma gestação e um pós-parto, porque o meu corpo não vai permanecer o mesmo. Obviamente que ele vai ter impactos, que ele vai ter alguns que inclusive eu vou levar para o resto da vida, como por exemplo, uma cicatriz, como por exemplo estrias, né? E assim por diante, coloração da pele, muitas vezes mudam e não volta à cor que era antes, manchinhas, a linha na barriga e assim por diante. Então tá vendo o quanto é importante a gente falar sobre a autoestima, principalmente dentro da maternidade, né? Porque não dá para se basear somente no meu físico, não é sustentável a minha autoestima depender somente disso, né? Mas uma autoestima baseada na aparência física, ela traz muitas frustrações, né? Porque esses parâmetros físicos, eles mudam o tempo todo dentro de uma gestação e num pós-parto, né? O peito aumenta, o peito diminui, uma hora um peito tá grande, o outro tá pequeno, ou aí outra hora esses peitos começam a ficar mais flácido, não é o seio que eu conhecia antes e ele vai voltar a ser o que ele era antes, né? E tem toda aquela questão de não se identificar naquele corpo, aquele seio que uma hora é de um tamanho, né? Um é grande, o outro é pequeno. Isso não é visto como bonito, isso não é valorizado, né? O fato do físico estar diferente, um maior ou um menor, sobrepõe muitas e muitas vezes a nobreza que é o porquê que aquele seio tá um maior e outro menor, né? Porque ele está mantendo um ser humano vivo, ele está desenvolvendo um ser humano numa maestria que não tem cientista que tenha conseguido colocar numa fórmula isso. Mas a gente presta mais atenção. Nossa, um peito tá maior do que o outro. Nossa, a auréola ficou enorme, ficou escura, né? E a importância, né? O quanto valioso é o papel que aquele seio está desenvolvendo, a gente joga de escanteio, né? Tem um outro exemplo que, inclusive, eu conversei com uma paciente em sessão e a gente estava falando sobre isso numa linha de tempo bem curta, né? Ela estava falando sobre as transformações da sobrancelha.
né, dos formatos e diferentes modelos. E aí eu até escrevi aqui para dar de exemplo para vocês entenderem até fora mesmo da gestação, mas o quanto é difícil basear a nossa autoestima num ponto físico, né? Porque ora a sobrancelha bonita é aquela que é um fiozinho só. Às vezes você vai olhar aí para sua mãe, na época que você era criança, e você vai lembrar que a sobrancelha delas era assim, um fiozinho atrás do outro praticamente, parecia uma linha de lápis, assim, vup, né? Depois, ela passa a ser uma sobrancelha bonita, aquela que é bem tatuada. Então, parece quase que um adesivo preto, assim, colado, né? Acima dos olhos da mulher. Aí, depois, vem aquela tatuagem de fio a fio, né? E depois vem a sobrancelha cheia, que agora tá arrepiada, inclusive, né? E conforme a moda vai ditando, a gente passa a olhar a nossa sobrancelha que, opa, saiu daquela moda, né? A minha autoestima é abalada porque ela tá dependendo desse único pilar físico e eu faço o quê? Me adapto, né? Então eu vou mudando isso porque a gente só falou desse pedacinho do corpo, né? Sem falar em todas as outras partes que podem ser mutáveis e a moda mexe nisso o tempo todo. E tudo isso num período de tempo muito curto. Eu não tô falando de 200, 300 anos, não. Tô falando de nem 30. Então a autoestima, ela não é o que está do lado de fora, tá? O que o outro vê, o que o outro julga, tá? Mas a relação e o olhar que eu tenho comigo mesma, tudo bem? Por isso existem mulheres que estão completamente dentro de um padrão e se sentem inseguras, e se sentem feias, e se sentem desvalorizadas, né? Não acreditam em si. Porque se fosse realmente só esse lado físico, hoje como a gente associa, né, a autoestima com a questão física, bastava a gente passar por alguns procedimentos. Pronto, a minha autoestima jamais seria abalada. Afinal de contas, o físico está dentro de um padrão. Mas tudo isso para dizer que a autoestima é muito, muito além do meu físico. Tanto é que uma das coisas que eu fico mais admirada, assim, eu tenho vontade de aplaudir muitas vezes aquela pessoa, às vezes você encontra uma mulher completamente fora do padrão e ela tá tão segura de si, ela tá tão bem, com uma roupa completamente diferente, a parte de cima de bolinha, a parte de baixo de listrinha, um chapéu coloridão, e ela tá plena, né, dentro das escolhas que para ela faz sentido, ou aquela mulher tá fora do padrão físico, por exemplo, e ela tá de biquíni lá naquela praia, curtindo a praia com um sorrisão de orelha a orelha, né? É lindo de ver isso, essa segurança de si. Mas então vamos começar definindo a palavra, que vocês sabem que eu adoro vir desse ponto de partida, né? O que é autoestima, então? Então, autoestima é uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma, tá? Em algum grau, a partir de emoções, de ações, de crenças, de comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento de si próprio. Então, autoestima é esse olhar aqui para dentro. Não tem a ver com o olhar do outro, tudo bem? Então, a autoestima ou o valor dado a cada pessoa por si mesma é fundamental para o bem-estar mental e físico de qualquer pessoa, já que essa aceitação de si mesmo, né, se reflete em cada aspecto da nossa vida. Não dá para desassociar isso. Tá? Não é possível estar insatisfeito com nós mesmos e nos deixar em casa e sair para trabalhar sem a gente, né? Não tem como fazer isso. Tipo, hoje eu não tô me sentindo bonita, quer saber? Vou para a piscina sem me levar. Vou me deixar em casa e vou para a piscina com um outro eu, né? A gente não consegue fazer essa desassociação. Por isso que o relacionamento mais importante que nós temos é nós com nós mesmos, porque não tem como se desvincular com esse ser que você é. Você é esse todo, né? Você é psíquico, você é emocional, você é o físico, você é o espiritual, você é complexo.
Não tem como deixar uma parte de si em casa e sair sem essa parte que hoje eu não tô bem com o meu lado espiritual, hoje eu não vou levar essa parte de mim para onde eu for, né? Então não existe relacionamento mais importante do que o seu com você mesma, porque inclusive todos os outros relacionamentos partem desse princípio, né? Então eu gostaria de te convidar, obviamente, para uma autorreflexão, que é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para refletir. Então a gente vai olhar agora para dentro, tá? Então, a respeito da sua história de vida, da sua autoestima na sua história de vida, tá? Nos 2 encontros anteriores, nós revisitamos a nossa história de vida, observando como que nós fomos reconhecidas, né? Pelo que eu mais tinha reconhecimento, se era quando eu prestava um serviço, se era quando eu estava num parâmetro, né? Onde eu era reconhecida, o que eu tinha que fazer para ser reconhecida, né? O que não importava o quanto eu me esforçava, eu ainda assim não era reconhecida, né? A gente fez esse exercício de reflexão nos últimos 2 encontros e agora eu gostaria de te convidar a perceber como que era a sua autoestima na sua história de vida. Pensa na sua relação com a sua autoestima e vamos começar lá na infância, né? Você era uma criança que era super segura de si, que se achava linda, que se achava inteligente, que se achava esforçada, merecedora, ou já lá na sua infância você percebia que você tinha uma insegurança grande, você se julgava feia, achava as outras meninas muito distante do que você era, tinha o desejo de ser como alguém porque você não gostava de ser como você era. Como que era a autoestima lá na sua infância? E é claro que a gente não tem todo o tempo do mundo que eu gostaria que vocês tivessem para poder refletir melhor sobre isso, né? Aqui eu falo que eu só vou dando as sementinhas para vocês e eu sempre peço que você, quando você tiver um tempo, dê espaço na sua mente para percorrer essa infância e prestar mais atenção na sua autoestima e tudo mais. Deixa essa sementinha florescer aí dentro de ti e aprofunde melhor essa reflexão, tá? Deixa eu tomar um golinho de água e você reflete um pouco mais sobre a autoestima aí na sua infância. Continuando o nosso passeio na nossa história e nessa reflexão, e na adolescência, como que foi a sua autoestima? Como que ela foi impactada na sua adolescência, né? Com todas as mudanças que acontecem na adolescência aí, tanto no físico quanto no psicológico. Como que você viveu a autoestima nesse período, né? Você lembra de como as pessoas ao teu redor contribuíam para que a sua autoestima fosse assim ou fosse assado? Ou às vezes você engordou na adolescência, né, e só recebeu críticas, por isso às vezes você mudou o jeito de ser e também foi criticada por isso. Você lembra qual que era a imagem que você tinha de você mesma durante a sua adolescência? E hoje, como adulta, olhando para trás, a imagem que você tinha de você lá na adolescência era realmente a imagem que você tinha? Hoje, como adulto, você consegue fazer essa análise de, meu Deus, lá na minha adolescência eu me achava super nariguda. E eu olho as minhas fotos, eu me vejo na minha adolescência e aonde que eu tava com a cabeça? Nada a ver, eu não era nariguda ou qualquer coisa do tipo. Você sente diferença da sua autoestima na sua infância e na sua adolescência? Você sente que lá na infância eu tinha uma excelente autoestima, mas eu cheguei na adolescência e isso me acertou como um murro, né? A minha autoestima foi lá no chão. Como que é a sua história com a autoestima? E até mesmo ali no começo da sua juventude, né? Os seus 20 anos, como que a autoestima tem se manifestado na sua vida? Reflita um pouco sobre essa relação sua com a autoestima, porque é desse ponto de partida que você caminha, né? Eu aqui trago a informação num geral, né? Porque eu estou falando para muitas mulheres aqui. Então, eu trago a informação num geral, mas você escuta de um ponto, certo? Do seu ponto, porque é esse o objetivo aqui, né? De você se transformar. Então, você escuta o que eu trago aqui, as reflexões têm que partir do seu lugar, tá?
Então, desde que nós nascemos, a nossa vida, né, nos determina condições para sermos estimados, né? Então, só seremos bem tratados e cuidados se formos obedientes, por exemplo, se sentarmos direito, se nos alimentarmos como tal pessoa deseja, né? Se nós estudarmos e tirarmos notas X, Y, Z, se a gente trabalhar numa determinada área, né? Se a gente tiver sucesso pessoal e profissional, daí eu vou ser estimada, né? Entretanto, segundo a escola humanista da psicologia, no qual Marília faz parte, né, no qual é a minha abordagem, né, Rogers diz assim: todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato de ser, é digno do respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que se lhe seja estimado. Tá? A gente não tem que fazer nada mirabolante. A gente não tem que seguir um padrão. A gente não tem que ter um físico X. A gente não tem que ter uma profissão Y para ser estimado, para ser reconhecido, para ser elogiado, né? O simples fato de ser é digno do respeito incondicional dos demais e de mim mesmo, tá? Então, a autoestima é um sentimento desenvolvido desde a infância, né? Na medida em que os pais vão elogiando, vão demonstrando de alguma forma a atenção sobre determinada conquista do filho, né? Que eu conversei bastante com vocês nos últimos 2 encontros, o que tende a aumentar a autoestima dessa criança. Quando eu a reconheço pelo esforço, pela tentativa, ela tem um olhar de si. Quando eu só reconheço ela, quando ela consegue o objetivo, ela tem outro olhar para si mesma, né? Nós falamos bastante sobre isso no encontro anterior. Então, esse é o reconhecimento externo, né? Que nós falamos no último encontro online. E mais uma vez, eu não vou aprofundar nesse primeiro pilar, porque vocês têm todo esse conteúdo, né? Lá nesses 2 encontros. Mas quais que são os outros pilares da autoestima? Eu falei desse reconhecimento externo dos pais e tudo mais. Quais são os outros pilares que vão fazendo parte dessa formação, né, da autoestima? Calma lá. Então, eu linkei alguns deles aqui, tá? O primeiro, não quer dizer que é o primeiro em ordem, tá? Mas o primeiro que eu vou citar aqui. Autoaceitação. Então, que é o quê? É uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa. Isso inclui elementos como estar satisfeito e de acordo consigo mesmo, tá? Respeito a si próprio, ser um consigo mesmo e se sentir em casa no próprio corpo. Ai, que frase maravilhosa! Se sentir em casa no próprio corpo. E aí eu vou até estender. Se sentir em casa no próprio psíquico, no próprio emocional. Se sentir à vontade dentro de si. A autoaceitação é um processo tão lindo que a gente vive dentro da terapia. Como é lindo esse processo. Que não acontece do dia para noite, que não é fácil, tá? Mas que é lindo ver essa autoaceitação crescendo, tomando espaço e impactando você positivamente nas diferentes áreas da vida, tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui é a autoconfiança, que diz respeito a uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. E ele inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, de fazê-lo bem, né? De conseguir alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades e de poder prescindir de algo, tá? Essa é a autoconfiança, acreditar que eu sou capaz sim, o que eu faço é bom, né? O que eu faço tá ajustado com a necessidade do meu filho, né? Ah, pode não ser o que você faz, pode não ser o que as pessoas julgam como o melhor, mas para a necessidade do meu filho é. Né? Então, essa autoconfiança dentro da maternidade, ela faz transformações, inclusive, né?
O terceiro ponto é competência social, que é a experiência de ser capaz de fazer contatos. Isso inclui saber lidar com outras pessoas, né? Sentir-se capaz de lidar com situações difíceis, ter reações flexíveis, conseguir sentir a ressonância social dos próprios atos, o que eu faço, como que isso impacta as pessoas ao meu redor, saber regular a distância, a proximidade com as outras pessoas. Então, se eu percebo que você não me faz bem, né, eu vou regular a minha distância dessa pessoa. Eu percebo que outra pessoa, toda vez que eu tô com ela, nossa, eu me sinto tão leve, tão feliz. Então, eu vou regular a minha proximidade com essa pessoa. O quarto ponto é rede social, que é um ponto novo, né? Ou seja, estar ligado a uma rede de relacionamentos, e aí nesse caso de relacionamentos positivos. E o quanto mais reais, e no sentido real de presente, né? Físico, tá? E isso inclui uma relação satisfatória com o parceiro, com a família, ter amigos, poder contar com eles, né? E estar à disposição deles também, né? Ser importante para outras pessoas. O tal da rede de apoio, né? O quanto isso faz a diferença, principalmente dentro da parentalidade, né? E quando a gente mora fora do Brasil, isso se acentua, né? Isso é ainda mais forte, isso pesa ainda mais, porque a gente está numa cultura diferente da nossa, né? Então, muitas vezes são dois pesos, duas medidas, né? Talvez para quem esteja lá no Brasil, que vive na cidade que sempre viveu, com a família perto e tudo mais, vai colocar a rede de apoio como algo significante, mas para quem mora fora, isso, né, ganha uma importância ainda maior, tá? Assim, os dois primeiros pilares, né, que são a autoaceitação e a autoconfiança, representam a dimensão intrapessoal da autoestima, eu com eu mesma, né? E os outros dois, as duas últimas dimensões, que é a competência social e a rede social, né? A gente tá falando das dimensões interpessoal, que daí sou eu com outras pessoas, tá? Então, pessoas com baixa autoestima, elas costumam ser muito exigentes consigo mesmas. Quem tá se identificando com essa frase, né? Então, elas costumam ser exigentes consigo mesmas, não aceitando elogios. Vai se identificando, aí vai dando tique aonde eu vou falando e você fala, eu sou bem assim, né? Ou ainda elas acreditam que elas são falsas. Essa característica minha aqui não é bem assim. Alguém um dia vai descobrir que na verdade eu sou uma farsa. Quantas de nós já pensamos isso sobre nós mesmas, né? Então elas podem acreditar que por trás dos elogios existem intenções não declaradas ou interesses camuflados, né? Não absorve aquilo como realmente eu sou mesmo excelente nessa área. Realmente, eu tenho essa habilidade, né? Eu desenvolvi essa habilidade, eu me esforcei e sou boa mesmo nisso, né? Tem dificuldade de abraçar aquele elogio e dizer realmente eu também me acho boa nisso, né? E assim por diante. Então, embora seja mais recorrente em mulheres a baixa autoestima, ela se manifesta em ambos os gêneros, tá? E em qualquer idade. Então, a tomada de decisão, a forma como você se vê e a satisfação com o seu entorno, né? Podem ficar comprometidos com essa baixa autoestima, né? Levando, inclusive, a complicações psicológicas e físicas, tá? A autoestima não impacta só o nosso emocional e psicológico. Então, os sintomas nem sempre são claros, tá? Porque se tornou tão comum essa autossabotagem, essa síndrome da impostora. Parece que quem fala assim, ai, realmente, eu também acho que eu sou muito bonita, parece que a pessoa é arrogante, não é? A gente não tem esse olhar, então a gente nega. Quando alguém fala assim, nossa, seu cabelo tá lindo, você fala, ah, não, mas não é meu cabelo, na verdade é a cabeleireira, né? A gente tá muito mais acostumada com esse approach de esquivar do positivo que me entregam,
né? Do que abraçar isso e dizer, realmente, meu cabelo é muito lindo, também acho, adoro as cores do meu cabelo, ou enfim, tá? Então, a gente se acostuma com os sintomas. Então, nem sempre eles parecem claros, porque parece já tá tão normal que a gente acha que nem é um sintoma, inclusive, tá? Mas a gente vai identificar alguns deles aqui, até para que vocês vão fazendo esse processo aí. E eu gostaria que você prestasse com atenção alguns deles, tá? Que eu vou citar aqui, não vou citar todos, porque em cada pessoa se manifesta de maneiras diferentes, mas vou falar dos mais comuns e vá observando se você sente isso, tá? Às vezes, não exatamente como eu vou descrever aqui, mas numa outra situação, de uma outra maneira, mas com as características semelhantes, tudo bem? Então, eu linkei 10 sintomas que alertam para baixa autoestima, tá? Então, primeira faz autoavaliações frequentes, perguntando: por que eu sou assim? Será que eu sou assim mesmo? Né? Será que eu sou tão boa assim? Mas calma aí, deixa eu comparar com uma outra pessoa, né? O segundo ponto sente cansaço e estresse constante diante das atividades normais do cotidiano. Terceiro sorrir raramente e tem uma visão negativa das pessoas com que convive. Quarto, prefere ficar sozinho ou sozinha, né, a conhecer novas pessoas, tem dificuldade em fazer novas amizades. Outro ponto sente-se incapaz de atingir objetivos anteriormente determinados. Acha que não vou nem tentar, porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Isso tá fora do meu patamar. Eu não mereço tanto, não sou para tanto, ou coisas do tipo, né? O outro ponto acha que as coisas só dão certo com os outros. Para mim nada funciona, né? Ou culpa os outros pelos próprios erros, ou ainda evita fitar os olhos do interlocutor ao conversar. Então tá sempre esquivando o olhar, não consegue, né, manter esse olhos nos olhos, se sente inferior àquela pessoa que tá falando comigo, né? Outro ponto acha-se o motivo do aborrecimento alheio. Então, fui eu que fiz alguma coisa, sou eu que sou culpada, deve ter sido algo que eu falei. Ai, amiga, eu fiz alguma coisa, né? Então, tem esse comportamento constante. E por último, que eu linkei aqui, teme o futuro, achando que coisas ruins vão acontecer, tá? Então, dos sintomas comuns da baixa autoestima, a gente está falando de sentimentos de insegurança, sentimentos de dependência, sentimentos de raiva, de inveja e de inferioridade e incapacidade. Novamente, preste atenção. Os sentimentos comuns são insegurança, dependência, raiva, inveja, inferioridade e incapacidade, tá? Então, a autoestima, ela influencia diretamente no nosso sucesso e nos nossos fracassos, tá? Na nossa qualidade de vida, na maneira em que nós maternamos. Então, a construção da sua maternidade é impactada pela sua autoestima. Tudo bem? E provavelmente vocês entendem isso na pele, né? Que quando a minha autoestima tá meio borocochô, parece que tudo que eu faço na minha maternidade não é bom o suficiente. Mas quando eu tô mais cheia de mim, me achando, né? Tô mais alinhada comigo mesma, me sentindo super capaz, a minha maternidade tem um outro brilho, tem um outro peso e assim por diante. Então, ter autoconfiança e acreditar em si mesma reflete na forma como nós vemos o mundo, né? Como nós trabalhamos e lutamos para alcançar os nossos objetivos, o quanto que nós acreditamos que somos boas mães, inclusive, né? Então, revisite os seus últimos dias, revisite as suas últimas semanas, os seus últimos meses, né? Com que frequência
que você acha que você não é uma boa mãe? Faça essa pergunta para você mesma. Parando para pensar assim, nos últimos dias ou até nas últimas semanas, com que frequência que você acha que você não é uma boa mãe? Todos os dias tem alguma coisa, pelo menos uma coisa naquele dia que te faz pensar que, putz, eu não sou uma boa mãe? Não importa o quanto ou o que você faça, você segue achando que não é uma boa mãe? Ou talvez você viva situações onde você se sinta uma boa mãe. Tô aqui, ó, me sentindo uma. Nossa, caramba, sou uma mãezona, tô arrasando, né? Mas basta alguém dizer alguma coisa, ainda que seja pequenininha, um comentário, né? Que toda essa confiança se desmancha e a sua autoestima fica abalada. Isso acontece contigo? Isso é uma coisa que tá frequente aí no seu viver, tá? É importante a gente fazer essa reflexão, né? Não existem conselhos mágicos que irá fazer você acordar amanhã com a sua autoestima restaurada e inabalada, né? Não tem nada que eu possa dizer aqui, 10 passos para a sua autoestima se tornar de ferro, né? É um processo de mão na massa diária, só você pode trabalhar a sua autoestima, só você é capaz de mudar o seu olhar para você mesmo. É claro que um profissional vai te ajudar nesse processo, sem sombra de dúvidas, né? Nós aprendemos todas as técnicas, entendemos como que funciona a formação da autoestima e podemos sim caminhar do seu lado enquanto você faz isso, né? Então é um processo de mão na massa, diária, que envolve um processo profundo de autoconhecimento. Não existe autoestima sem autoconhecimento, tá? E a terapia, sim, é um excelente instrumento para que você chegue nesse patamar, né? Mas que você vai colocar a mão na massa. Então, agora, né, que eu vou abordar alguns pontos, né, do caminho para a construção de uma melhor autoestima, não simplifique esse processo, tá? Porque apesar de eu dar um resumão, né, do processo real que você vai viver, né, dentro de uma terapia, por exemplo, não é tão direto e tão instantâneo, né, tão fast food, digamos assim, como nós vamos abordar aqui, né? Aqui eu estou trazendo os pontos, mas lembre-se que não é porque eu estou dizendo esse ponto que amanhã você acorda e pronto, isso já faz sentido, tudo mudou na minha vida, tá? Claro, conheço, estudo, aprendo, olho para dentro de mim, percebo como isso permanece até hoje, vou trabalhando, tem dia que eu acordo melhor, tem dia que eu dou uma tropeçada, depois eu passo um tempo super bem, daí eu dou uma capotada, e é um processo, tá? Então não vamos fantasiar que a Marília vai falar os pontos aqui agora do processo de construção da minha autoestima e pronto, magicamente isso vai acontecer. Tudo bem? Estamos alinhados antes de eu falar? Então, quais são esses pontos no caminho da construção de uma melhor autoestima? A água para a Marília primeiro. Número 1. Eliminar a culpa. Né? É uma das coisas que ali naquele processo de construir a minha autoestima, eu vou precisar trabalhar, eliminar a culpa, né? Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é o sentimento constante de culpa, né? Seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito, né? Então, porque eu não tô fazendo, eu me sinto culpada, mas se eu faço, eu também me sinto culpada, né? É muito comum nós segurarmos aí a sensação de que nós somos culpados pela vida que nós levamos, tudo é minha culpa. Nós temos a nossa parcela de culpa? Temos, em muitas coisas, né? Mas muitas coisas eu não posso controlar. Então eu tenho que ter uma visão ampla de um todo, entendendo que dentro das minhas possibilidades, dentro do que me é ofertado, eu posso fazer X, Y e Z, né? Então nem tudo naquele contexto é algo que eu controlo. Tudo bem? Segundo ponto, não se comparar com os outros, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhando
em terapia para que a gente consiga construir uma boa autoestima, não se comparar com as outras pessoas, né? Porque o mundo em que nós vivemos é sustentado pela competitividade e a gente já até falou sobre isso dentro da maternidade. Essa competição que existe entre as mães em relação ao desenvolvimento infantil, em relação ao próprio desempenho materno, né? Então, ir trabalhando essa não se comparar, entendendo que eu sou um ser humano único, né? Que dentro do meu universo de ser, né? Não existe comparação real com uma outra pessoa, porque a nossa história de vida é diferente, porque a nossa condição financeira é diferente, porque as coisas, né, traumáticas ou não que eu fui vivendo é diferente daquela outra pessoa e a infinidade de coisas que normalmente eu trago aqui para vocês, né? O terceiro ponto que a gente trabalha para ir construindo essa melhor autoestima é não generalizar as suas experiências, né? Não é porque você cometeu um erro no passado que agora você vai cometer novamente. Não é porque você não conseguiu em um momento fazer tal coisa na sua maternidade que você nunca vai conseguir, né? Então, os conceitos que criaram para nós, ou que nós mesmos criamos, né? São isso mesmo, simples conceitos. São só isso, conceitos, né? E sim, ainda que eu não tenha conseguido voltar a trabalhar agora que a minha criança é pequena, não quer dizer que o resto da vida vai ser assim. Às vezes agora nem eu, nem a minha criança nos sentimos seguros para isso, né? Mas pode ser que daqui 6 meses isso mude, tá? Então não pegar uma falha, uma coisa que eu ainda não tenho habilidade, generalizar para que nunca mais eu vou conseguir fazer aquilo, né? Nesse sentido. Estou fadado, né? Se eu não conseguir uma vez, essa vai ser pro resto da minha vida eu não vou conseguir isso, tá? O quarto ponto é construir essa confiança em si mesmo, né? Então não esperar que os outros te deem a motivação necessária para agir, né? E a gente falou bastante sobre isso, inclusive no planejamento anual materno dessa semana, né? Dessa segunda-feira, a gente falou bastante sobre motivação, né? É interessante até para quem não assistiu, assistir esse encontro que está linkado bastante com a autoestima. O quinto ponto que a gente trabalha é seja mais compassivo com os seus erros. Não foi dessa vez? Não deixe que um erro cometido seja a razão para que você desanime ou desista, né? Ah, não vou fazer mais. Eu não consegui, não é para mim, eu nunca vou conseguir, ou coisa desse tipo, né? Não deixar que os nossos erros cristalizem, né? O não ter conseguido cristalize como não é possível, então não existe outras maneiras de talvez ser possível, né? Mas será que se eu não mudar aqui, ali, não fizer num outro contexto, eu não consiga, né? Às vezes a gente cristaliza naquele erro, tá? O sexto é entender o que funciona para você, né? O que te faz se sentir mais autoconfiante, né? Para você. Ah, às vezes para fulana é comprar uma roupa X, é estar usando uma roupa X. Às vezes para ciclana é cortar o cabelo curtinho. Às vezes para outra pessoa é estar na posição X ou Y. O que funciona para você, tá? Para você. O sétimo ponto é seja sincero com você mesma, né? Da mesma forma que mentir para os outros é prejudicial, mentir para nós mesmos também né? Nos faz cair, inclusive, em várias situações danosas. E a gente demora a perceber muitas vezes o quanto a gente mente para nós mesmos. E é tão interessante isso em terapia, inclusive, quando esses momentos de estalo e a gente percebe que, meu Deus, eu tô mentindo pra mim, sabe? É muito interessante. Eu vivi, claro, dentro da minha história como paciente, vivo também dentro da minha história como psicóloga, e é um descortinar dos olhos. Quando você percebe que você tem mentido pra você há tanto tempo, às vezes, né? Você vê a vida diferente quando isso dá esse estralo, assim, sabe? O oitavo ponto é comece a agradecer. E a gente trabalha tanto isso aqui, né?
nas pequenas coisinhas, ser grato a si mesmo, reconhecer, né, todos os nossos avanços, desde os menores, que isso é um combustível e tudo mais. O nono ponto é comemore as suas vitórias, que também nós falamos tanto, né, sobre isso, né? E a vida não foi feita a partir só de erros, né? Você tem acertado muito para estar aqui onde você está hoje. Mas, novamente, nós fomos ensinados a reconhecer muito mais onde nós erramos do que enaltecer, né, as nossas conquistas e ter orgulho da gente mesmo parece uma coisa meio errada, né? Parece feio, né? Então, é uma coisa muito importante da gente prestar atenção. Eu estou sabendo reconhecer, comemorar as minhas vitórias, né? Vou me levar para jantar porque eu tô de parabéns nesse sentido, tá? O último ponto é viva o presente. Se traga para o presente, né? O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora. Então não importa o que já foi feito ou o que possivelmente acontecerá no futuro. A vida só se vive no presente, né? E viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si mesmo. Porque é só no presente que você consegue modificar, que você consegue refletir, que você consegue optar por outras coisas. É só no presente que você tem o poder de ação. Você não consegue agir no passado, tá? E você não consegue agir no futuro, tá? Mas é importante que a gente tenha essa concepção, né, de que viver no presente é o melhor que eu posso fazer por mim, inclusive pela minha autoestima, tá? Então, os benefícios, só pra gente finalizar, os benefícios do desenvolvimento dessa inteligência emocional, do autoconhecimento para a autoestima, são o controle sobre os nossos pensamentos, a melhoria do conceito que nós temos de nós mesmas, né? Identificar aí problemas nas pessoas que estão ao nosso redor para se distanciar quando for preciso, entender o quanto isso me impacta, o quanto isso é tóxico para mim, o quanto eu tenho sido tóxica para mim mesma também, isso é muito importante. E é claro, como eu falei para vocês, muito paciência no seu processo, porque isso não acontece do dia para a noite, né? Não é porque a Marília passou aqui 10 pontos que amanhã eu vou começar a colocar todos esses 10 pontos em práticas e pronto, a minha vida mudou, a minha autoestima jamais será abalada, né? Antes fosse, mas não é assim que nós funcionamos. Assim como a gente tem muitas vezes paciência com o desenvolvimento infantil e entendemos que para uma criança andar, primeiro ela vai se rastejar, vai rolar, vai rastejar, vai engatinhar, vai andar, né? Assim também a gente precisa ter esse olhar de empatia para o nosso desenvolvimento, né? Então eu espero que o nosso encontro de hoje tenha iluminado um pouquinho mais esses conceitos, né, de autoestima e que isso te ajude nesse processo de construção de autoestima com bastante empatia, carinho e amor com você mesma, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana prolongado, né, feriadão, e não se esqueçam que eu sempre falo aqui para vocês, que normalmente depois do feriadão a família sai renovada e a mãe mais cansada do que ela entrou no feriadão. Então tirem também um momento para vocês, para descansar, para ter um momento que é só seu, de reflexão ou de fazer nada, porque você também merece. Lembrem que a gente não tem que estar entretendo essa criança o tempo todo. É excelente para o desenvolvimento dela que ela também faça isso por si mesma. Enfim, aproveitem o máximo que vocês puderem esse feriadão, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê semana que vem. Vou mandar o combo amanhã para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp do Medita Tribo e o vídeo que vai relacionar com isso que nós conversamos aqui hoje, tá bom? Um beijo e ótimo feriadão!